Olá pessoal, bom dia. Tudo bem pessoal? Na aula de hoje aí nós vamos falar sobre o processo migratório. Tá? Lembrando que nas aulas anteriores nós já observamos ali, entendemos aí o que é população, né? Lembram disso? Sobre o que é a população, e hoje nós vamos olhar a migração populacional. Então, iniciando aí, você sabe o que é migração? Tem ideia, né, do que é migração? E provavelmente nós já ouvimos, né, em vários lugares, nos noticiários, ou conhecemos alguém que fez esse processo migratório. Então, migração fica mais fácil. É o movimento de entrada ou saída de indivíduos ou grupos de indivíduos. Okay? Então, esse daqui é o processo migratório. É o que nós entendemos aí sobre o que é a migração. Dito isso, nós temos ali dois conceitos migratórios. Tá? Então, fica fácil aqui para a gente entender nessa primeira imagem dois fluxos migratórios. Okay? Então, nós temos ali o fluxo migratório externo, isso quer dizer global, né? Vamos pensar assim, na qual a população começa a fazer essa migração todos os dias, né? Em várias partes do mundo. Então, se a gente observar nesse fluxo, então a gente pode observar aqui que nessas setas que nós temos ali entre os continentes, a gente percebe ali um dos fluxos migratórios. Dentro desse processo migratório, nós temos duas informações. Entre essas duas informações está relacionado a imigração, que quer dizer que é a entrada. Então, a imigração, entrada. Então, vamos lá, o que nós entendemos agora. Migração. Migração é um fluxo de pessoas dentro de um país ou fora do país, entre os países ou entre os continentes. Okay? Então, esse daí é o processo migratório. A segunda informação, imigração, é o processo de entrada. Então, todo esse processo migratório, nós entendemos aí que esse processo migratório nós temos as duas informações. A entrada e também a outra informação relacionada à saída. Então, a imigração e a emigração. Então, imigração, pessoas chegando no nosso território. Emigração, pessoas do nosso território migrando para outras regiões, para outros territórios mundiais. Nesses processos de entradas e saídas, imigrantes e emigrantes, nós temos ali os fluxos também internos do nosso país, né, dentro do Brasil. Pessoas todos os dias entrando e saindo de uma determinada área, de uma determinada região ou cidade. Exemplo, se a gente percebesse, pudéssemos aí fazermos aí uma pesquisa, a gente poderia até ir nos terminais rodoviários ou até mesmo nos aeroportos e até mesmo nos portos, né, os portos que nós temos aí, Portos Secos e o Porto de Paranaguá. A gente consegue perceber esse fluxo migratório de uma forma também um pouco mais complexa, né? Então a gente pode perceber que nos aeroportos a população, todos os dias nós temos aí fluxo, né, de aeronaves decolando e chegando, né, entradas e saídas, né, tem até um programa interessante, né, na TV, ou se vocês puderem pesquisar, tem um programa que fala sobre chegadas e partidas, né, então as histórias, por que a população sai de uma determinada região e com a intenção de... O que faz ela fazer esse processo migratório? Né, o que faz ela deixar todo o seu conforto, vamos pensar assim, principalmente aqui no Brasil, né, se a gente pensar nas questões culturais nossas, a gente vai perceber, por que a população elas estão saindo do Brasil? Né, o que faz com que ela deixe a sua família ali, o seu convívio, né, social, para ir buscar uma nova região sem conhecimento, né? Vamos pensar assim, exemplo, nunca morei na Europa, nunca morei na Ásia, né, no Oriente, nunca morei, mas o que me faz eu sair daqui da minha região e para essas regiões ditas, né? O
que me faz, sendo que eu não conheço aquela região propriamente, né? Só ouço, né? Busco informações, seja ela através da própria história, ou seja ela pesquisas para entender um pouquinho cada região. Mesmo assim, a gente também temos que ter alguns conhecimentos práticos, né? Então isso, o que me faz sair de um lugar que eu entendo que é mais confortável para mim, para sair em busca sair do meu país, da minha terra, em direção aí de novos ares, vamos pensar assim. Então nós tivemos aí os processos e a outra, processo migratório. Então nós sabemos que é imigração e imigração. Imigração é saída, imigração é entrada, ok? E agora aí nós temos mais duas informações, a migração pendular e os nômades. Então, migração pendular. O que é migração pendular? Migração pendular são as migrações diárias, ok? Então essa migração a gente observa que como exemplo, né, a gente pode colocar aí são o fluxo diário de determinadas regiões. Exemplo, se a gente parar para pensar nas questões dos grandes centros, né, das cidades, nós vamos perceber aí que ela tem aí um processo migratório diário. Exemplo também a gente pode colocar na região de Foz do Iguaçu. Né? Então na região de Foz do Iguaçu nós temos um fluxo migratório muito extenso, né? Nessa forma que nós falamos da migração pendular. Essa migração pendular tem as características ali de ser momentâneas, ou seja, eu saio da minha localidade fixa, né, exemplo, de onde eu moro, e se eu tenho que trabalhar, né, eu faço, exemplo, se eu moro na região metropolitana de uma determinada região, eu saio e vou em busca de trabalhos em outra cidade. Né? Então, esse fluxo, eu saio cedo da minha casa, vou para essa outra cidade, eu estou fazendo um processo de migração pendular e retorno no final da tarde. Né? Então, esses daí são um processo migratório pendular. Um outro exemplo que a gente pode colocar também sobre esse movimento migratório, né? Eu estou dando um exemplo das migrações dentro de uma cidade, tá? Dos grandes centros, vamos pensar assim. Também nós temos ali na região de Foz do Iguaçu, como dito, nós temos ali Foz do Iguaçu e Paraguai. A população ali que tanto moram ou trabalham em Foz do Iguaçu, você tem duas características ali que é interessante. Você tem os brasileiros e você tem também os paraguaios, ou os argentinos. Né? São nacionalidades diferentes, distintas, porém, eles têm esse fluxo migratório diário. Então isso quer dizer que eu não vou fazer aquele processo de migração, eu vou fazer apenas o processo de migração pendular. Eu saio de casa e vou trabalhar no Paraguai e retorno no final da tarde. Ou eu vou trabalhar na Argentina e retorno aí no final da tarde em Foz do Iguaçu, né? Na região ali de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, né? Então são alguns fluxos aí de migrações pendulares. A outra informação que nós podemos entender também como esse fluxo migratório são os nômades. Né? Então, quando a gente observa ali algumas características daquela população que não tem uma região específica, fixa, né? Vamos pensar assim, então a gente pode observar que ela, praticamente um mundo seria a região fixa dela, né? Entende-se dessa forma, porque eles sempre estão migrando de um ponto para o outro, eles não têm aquele conceito de lugar, de pertencer a uma determinada região propriamente, né? Então eles têm aquela questão de o mundo, eu pertenço ao mundo, eu não pertenço a um lugar específico, a um território, a um estado. Então esse daí é o processo migratório nômades, né? As pessoas, as populações começam a migrar de um ponto para o outro sem aquela ligação com aquele território específico. E isso acontece, nós temos aí um pouco mais, um outro exemplo que eu posso colocar como exemplo de nômades são os ciganos, né? A cultura cigana, principalmente, eles não têm o hábito de permanecer em um único lugar, né? Eles têm o hábito ali sempre de estar migrando de um lugar para o outro. Essa daí é uma população nômade. Razões para a migração.
né? Então nós temos várias razões para que isso aconteça. Uma delas está relacionada a questões políticas, né? Então a gente pode observar ali, será que vocês conseguem pensar em alguma razão política que faz uma pessoa sair do seu território e migrar para uma outra região? Qual que seria o motivo pelo qual uma população eles deixam essas regiões? Será que a gente consegue pensar? Será que vocês conseguem entender aí, ter uma visão, o motivo pelo qual faz essa população sair, migrarem, deixar a sua nação, deixar o seu estado? Uma das respostas está relacionada às guerras e ditaduras. E também nós temos aí alguns conflitos políticos, disputa de poder em determinadas regiões, né? Então a gente observa que na nossa região, na América do Sul, a gente percebe ali os problemas econômicos e políticos na nossa região ali da Venezuela, né? Então os conflitos políticos que acontecem na região faz com que a população acaba sofrendo as consequências dessas disputas, né? Então fazendo com que a população da Venezuela comece a migrar para outras regiões. E o Brasil é um dos destinos para boa parte dessa população venezuelana. Um outro exemplo que eu posso colocar está relacionado ali ao pessoal da Síria, né? Então ali a gente percebe que eles têm ali os conflitos que daí já é um pouco mais relacionados aos conflitos armados, né? Guerras, disputas também locais e disputas internacionais também, né? Então são alguns exemplos aí que a gente pode entender quando falamos sobre os motivos pelo qual uma população deixa a sua cidade, o seu país, a sua nação e foge para outras regiões do mundo. A outra está relacionada à economia ou econômica. Então nós sabemos o motivo. O primeiro motivo seria, poderia-se dizer, né, não nessa ordem, mas a gente poderia entender que um dos motivos seria políticas. Sabemos o que isso quer dizer, né? Então guerras, ditaduras, entre outras. Econômica, muitas vezes a gente pode perceber da seguinte forma: será que você conhece alguém que saiu do Brasil ou da sua cidade onde você reside? Será que você conhece alguém que deixou o estado, que deixou o Brasil, né, com esses pensamentos econômicos? Acho que a gente conhece muitas pessoas, né, que passaram aí por essas. A gente conhece muitas pessoas aí que migraram, né, que saíram do Brasil em busca aí de condições melhores, né, condições de vida. Isso não está relacionado somente a questões financeiras, né, mas sim qualidade de vida, enfim, outros motivos que fazem também a população sair do Brasil. Então ali nós temos políticas e econômicas, né, e econômica aí seria ali um dos motivos seria qualidade de vida, ok? Então sabemos essas duas informações. A outra está relacionada sobre cultura religiosa, né? Cultural e religiosa. Nessa informação aqui é interessante a gente observar que tanto nas questões culturais e religiosas, na nossa região aqui a gente ainda não tem isso, mas podemos ter até um pouco mais disfarçada, né? Esses conflitos culturais ou religiosos. Mas a gente pode observar de uma forma mais simples e objetiva, na região da Ásia, né? Então até mesmo na região asiática, oriental e nas regiões africanas. A gente percebe que temos muitos conflitos, as perseguições religiosas, as perseguições culturais, né, pelo fato da pessoa pertencer a uma determinada cultura ou etnia, né? Então tem essas perseguições principalmente nessas regiões. Outras está relacionado a questão naturais. Então, as questões naturais nós podemos perceber que ela já é um pouco mais, não vou dizer que acontece menos, né? Ela tem um fluxo assim também que quando acontece atinge grandes áreas, né? A gente pode colocar como exemplo os desastres naturais ou desastres ambientais. Então a gente observa que quando falamos sobre as migrações influenciadas pelas condições ambientais, nós podemos pensar de duas formas. Primeiro, a gente observa aqui que no Brasil nós temos uma região, né, na região nordeste, né, o semiárido brasileiro, na qual
muitos migrantes, eles deixam o seu território, não pelo fato simplesmente de querer, né? Eles são literalmente obrigados a deixar o seu estado, a sua cidade natal, pelas condições ambientais, né? Pelas questões climáticas, né? Vamos pensar assim, aqui no nosso exemplo do Brasil, né? A escassez de água em determinadas regiões. Mas também a gente pode observar, quando nós olhamos nas questões aí de furacões na região norte, né, do continente, né, norte-americano, né, no continente norte-americano a gente percebe ali os tufões e furacões, né. Então as grandes tempestades fazem com que essa população acabe deixando as suas residências. Um outro exemplo a gente pode observar está relacionados ali aos tsunamis, né, que aconteceu principalmente na Indonésia, no Japão também, né, nós tivemos, e essas causas fazem com que a população saiam das suas cidades, das suas casas, busque refúgio em lugares mais seguros. Ok? Então essas aí são uma das razões aí dos processos migratórios. Dito isso, nós vamos agora para o primeiro quiz. Então, sobre migração, podemos afirmar que tem 3 opções. Dessas 3, apenas uma é correta. Ok? Então vamos lá. Letra A. É o processo de saída de um local para o outro? Letra B. É o processo de chegada de um lugar para o outro? Ou a letra C? É quando a pessoa não definiu se vai sair ou chegar, né? Se ele ainda não definiu, né? Vamos dizer assim. Qual dessas 3 opções é correta? Lembrando, essa daí, né, tem uma pegadinha aí, né? Então eu acho que essa daí está fácil para vocês responderem. Só um minutinho aí para vocês responderem, tá? Eu já volto. Daí, pessoal, conseguiram responder? Só não vale consultar, tá? Só não vale colar aí, tá? Sei que vocês estão colando aí. Pessoal, então vamos lá. A resposta correta é... Qual das 3 opções é correta? É a resposta A, né? Então, um dos motivos faz com que a população saia dos processos de imigração, isso é relacionado aí à saída de um local para o outro. Lembrando que isso aqui nós estamos falando da imigração interna e externa. Quiz 2. Qual das afirmações faz referência à migração pendular? Também só tem uma opção correta. Letra A. Migração pendular é aquela que a pessoa sai para trabalhar ou estudar em uma ou outra cidade e só retorna quando termina o trabalho ou estudo. Letra B. Migração pendular é aquela que a pessoa sai para trabalhar ou estudar em uma outra cidade e retorna no mesmo dia ou no final da semana. Ou a letra C. Migração pendular é aquela que a pessoa vai embora por definitivo, né? Então aí, vocês têm 3 opções. Um minutinho aí para vocês responderem essa questão, tá? Agora lembrando que essa daí não tem pegadinha. Então, pessoal, tranquilos? Então vamos lá para fazer a correção então dessa questão, desse quiz. Então a resposta correta é a letra B, né? Então a letra B é a resposta correta. Migração pendular é aquela que a pessoa sai para trabalhar ou estudar em uma outra cidade e retorna no mesmo dia ou no final de semana. Então essa daí é a migração pendular. Aqui nós temos aqui o processos migratórios, alguns fatos históricos, né? Então nós entendemos aí o que seria migração, tanto imigração, migração pendular, os nômades,
Então agora a gente vai entender um pouquinho mais, responder algumas questões que é interessante a gente refletir, né? Então, nessa reflexão a gente vai perceber da seguinte forma. Primeiro, o porquê que nós estamos na cidade onde moramos, né? O que fez a gente chegar a situar nessa região, né? A estar, né? A fixar nessas regiões. Algumas respostas é interessante, né? Lógico que temos várias opções relacionadas, mas uma delas, elas faz com que nós, né, os seres humanos, vamos pensar assim, a humanidade sempre teve esse instinto, né, de buscar novas oportunidades, novas terras, enfim. E no início aí a gente pode observar que nas primeiras civilizações a gente percebe ali o processo migratório. Esse processo migratório inicia lá na região da África, né? O povoamento da América ocorreu graças às migrações de nômades asiáticos. Nessa informação, tá, dos nômades asiáticos, é interessante a gente observar. Porém, no continente americano, ela inicia daí da Ásia para a região, para o nosso continente americano. Esse trajeto ele faz da seguinte forma. Primeiro, se vocês conseguirem observar, continente africano. Tá? Então, se vocês observarem, vocês vão perceber que no continente africano, os nômades, né, naquele período, eles começam a migrar, buscar novas fontes. Tem aí algumas teorias que um dos motivos pelo qual essa população migra está relacionado à escassez de alimentos, né, caças, pescas. Então ela faz com que a população elas migre, tá, da região africana em busca de novos recursos. E assim eles passam lá tanto pela Ásia, e chegando na Ásia ali, lógico que isso daí não é do dia para a noite, né? Isso daí leva um tempo, né? Então acredita-se aí que levou aí para todo esse percurso, né, da África até o continente sul-americano. Entende-se que esse trajeto levou aproximadamente 60 mil anos, tá? Então, nesse processo migratório. Duas possibilidades, tá, para que essa população chegasse aqui no continente americano. Uma delas é utilizando o Estreito de Bering, que está localizado na região do Alasca, né? E também na região ali, e também a outra opção seria pela Polinésia, tá, que seria esse fluxo aqui. Okay? Então, aqui nós temos essas duas informações, né, que são algumas teorias que acreditam aí na chegada das primeiras civilizações no nosso continente americano. Para ficar mais fácil assim para vocês entenderem nesse processo, a gente pode colocar como referência, né, só a gente observar algumas fisionomias, né? Então, se vocês observarem a cultura indígena, olha as questões físicas, né, cada particularidade que eles têm, né, as suas feições, assim, o seu rosto, os seus cabelos, a sua altura. Observem essas questões, essas características. Lembra do indígena, ok? A gente olhando o indígena, nós vamos perceber daí algumas comparações, né, com os próprios asiáticos. Os asiáticos, eles também têm características diferentes, né, lógico que na tonalidade da pele, mas só que na sua fisionomia, ela tem uma proximidade aí com os indígenas. Okay? Então a gente consegue perceber um pouquinho aí a semelhança desses dois povos, tá? Os povos indígenas e os povos asiáticos, né? Nessas questões bem próximas aí das suas fisionomias. E depois nós temos ali, a outra ali são tanto, se vocês observarem, vocês vão ver que tem a morfologia também similar dos australianos e africanos, né? Então os africanos e os australianos, eles também têm uma fisionomia parecidas, né? Bem próximas, ok? Observe assim a cultura australiana, né? Eles não parecem ali, às vezes tem ali as tribos locais, né? A forma que eles agem ali. Observe, comece a perceber as características
desses indivíduos com as características dos indivíduos africanos. Aqui na nossa América, está um mapa ali. Aqui eu estou conseguindo observar o mapa, né, mas na tela ali tem algumas... Não sei se é um problema da tonalidade, mas ali a gente observa o seguinte, ali é um mapa do continente americano. Então no continente americano a gente percebe ali que tivemos ali três grandes civilizações. Lembrando que todas essas informações nós estamos falando do processo migratório, ok? Então fez com que essa população que viveu, né, que viveram aqui na nossa região, no nosso continente americano, eles começam ali a criar algumas técnicas e também ter ali algumas evoluções nas suas formas, né, de administrar os seus territórios. Então a civilização é pré-colombiana, ela tem históricos entre o século 13 e até o século 14, adquiriu habilidades nos aspectos culturais, sociais e políticos, criando grandes civilizações. Essa daí tem algumas informações interessantes, porque ela começa realmente a fazer um processo migratório, né, tanto na disputa, naquele período também, eles tiveram ali algumas disputas territoriais, né, fazendo com que a população migrasse para outras regiões. Exemplo, a gente pode observar aí os Incas. Né, os Incas, eles ficaram mais na parte oeste do nosso território, né, do território sul-americano. Já os Maias e os Aztecas, eles já permaneceram um pouco mais na região América Central. Né? Então, nessas condições também a gente pode observar ali as características desses povos, né? Tanto na região ali do Chile, quanto também na região lá do México. Né? A gente pode observar algumas características interessantes. E o processo migratório, né, usando essas informações dos Aztecas, Maias e Incas, a gente pode observar que na chegada daí dos portugueses em nosso território, entre o século 14 e 15, a gente observa ali que naquele início, quando chega os portugueses no nosso território, a gente percebe que essa população, eles começam, né, a literalmente fazer um processo migratório, indo cada vez mais para o interior, né? Acredita-se aí com aquelas disputas territoriais que nós tivemos aí, né, principalmente aí entre os holandeses, portugueses, os espanhóis. A gente percebe que essa população, essa civilização começa a se afastar do nosso território, né, daqui da nossa região, e busca cada vez mais o interior, né, indo lá para a região mais oeste. Então esse aí foi um dos motivos pelo qual os Incas, né, eles saem aqui da nossa região e migram aí para outras partes do continente. E até chegar aí, né, alguns acreditam que foi extinta essas civilizações, né, alguns, né, apenas algumas teorias. Já continuando daí, na chegada dos europeus, a gente percebe daí os primeiros fluxos migratórios europeus. Então daí a gente percebe que com aquelas necessidades de busca, né, nas primeiras, principalmente ali nas primeiras globalizações de fato, a gente percebe que os europeus migram em busca de novos recursos para seus impérios, e nessa eles chegam aqui no nosso território. E lógico que não vieram só eles, né? Eles precisavam também de mão de obras, mas a mão de obra não era o que nós conhecemos atualmente, né? Então a mão de obra deles eram mão de obras escravas, ok? Então nós tivemos o processo migratório, o pessoal europeu, os portugueses, chegando no território sul-americano, né, na nossa região, e aqui no continente sul-americano eles não vieram sozinhos, né? Eles foram e capturaram aí, infelizmente eles capturaram os escravos, né, para trabalhar nas suas formas de recursos, né, nas suas tentativas aí de adquirir e retirar os seus recursos minerais, né, os seus recursos naturais. Então eles trazem, os portugueses, eles chegam no continente sul-americano
eles têm um propósito, porém os africanos eles não tiveram essa opção, né, de aceitarem ou não. Eles tiveram mais a obrigação, né, eles foram mais obrigados a estarem aqui no continente sul-americano pelo fato do período ali na qual eles passaram o processo de foram escravos, né, nesse período. Então a gente percebe aí que os africanos são obrigados e os europeus tiveram a intenção de fato de estar aqui no nosso território. Continuando então aí já para um pouco mais recente, né, no final do século XIX, século XX, a gente percebe ali que houve um outro grande movimento migratório, né? Esse processo migratório, esse fluxo migratório inicia na Europa, né? Então tivemos algumas crises europeias, né, seja nas questões relacionadas aí principalmente, né, nós tivemos alguns períodos aí de escassez, né, de recursos naturais, vamos pensar assim, e também nas questões relacionadas ali a algumas divergências, né, como um exemplo, a própria Inglaterra, né, na qual o Império, eles acabavam ali aumentando as taxas de impostos e muitos acabaram realmente buscando outras regiões, começaram a migrar para outras regiões dos continentes. E acreditava ali que o continente americano era conhecido como a terra do o Novo Mundo, né? Então eles começam a migrar daí para o continente americano. E boa parte do continente americano, os europeus eles se instalam mais na região norte-americana, ok? Então daí foi distribuído aí, acredita-se que cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa entre o século XIX e o início do século XX. Tá? Então a gente percebe esse fluxo migratório. Uma questão assim que é interessante a gente observar, deixa eu só abrir aqui. Vocês observem a tabela, né? Você tem ali uma legenda que está dizendo ali sobre proporções de imigrantes na população entre os anos de 1881 e 1890 em percentual. Então vocês vão observar que ali tem alguns dados. Exemplo, a Argentina foi a região ali que mais concentrou em questões percentuais, não em quantidade, tá? Então ali teve uma proporção ali de 22% de daqueles imigrantes que chegam no território argentino. O Brasil, ele recebeu aí essas proporções, apenas 7% se estabeleceram aqui no país, né, no Brasil. Então, o fluxo migratório, eles têm vários motivos, né? Vamos aqui, ó. Vários motivos pelo qual acontecem os chamados fluxos migratórios. Aqui no Brasil, nós temos ali o fluxo migratório relacionado aos ciclos da borracha, né, que inicia na região nordeste para a região norte. E depois nós tivemos ali o ciclo da cana-de-açúcar. Tá? Então, principalmente ali, inicia, lógico, né, de fato, também no nordeste, porém, quando começa ali na região sudeste ali, a produzir também a chamada cana-de-açúcar, eles começam, a população começa a migrar para essa região do estado de São Paulo. O ciclo do café, que daí entraria aí São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Industrialização do Sudeste. Então aí começa ali, nós tivemos ali o ciclo do café, industrialização do Sudeste. Então aí as técnicas, novas indústrias, nova forma de produção que se estabelece ali na cidade e no estado de São Paulo. Outra expansão das fronteiras, né, as expansões fronteiras agrícolas, nós vamos poder observar quando nós falamos ali se a gente fazer um comparativo, nós vamos perceber ali, exemplo, nós temos a Amazônia, é uma densa floresta, e a gente percebe ali quanto mais o tempo passa, a população vão diminuindo, né, vão desmatando a floresta. Um dos fatores está relacionado a esse desmatamento
é a chamada fronteira agrícola, né, a expansão agrícola. Então inicia aí, aumenta áreas agrícolas e diminui as nossas florestas. A outra está relacionada à construção de Brasília. Então, quando Juscelino Kubitschek ele planeja a cidade de Brasília, né, praticamente ele ali na região ali do Cerrado, né, a região de Brasília, a partir do momento ali que ele planeja, literalmente ele era somente um cerrado. Então daí ele precisaria aí de mão de obras para essa construção. A partir do momento que ele precisa, a população começa a migrar também para a região de Brasília. Então lembre-se que cada um desses fluxos migratórios que nós estamos tendo aqui no Brasil são fluxos migratórios econômicos. Aqui vocês podem observar que nesse fluxo econômico, nós temos ali, né, nas setas ali estão mostrando, né, as direções de cada fluxo. Né? Então nós tivemos lá, exemplo, se vocês observarem, na região Nordeste, né, a população saindo da região Nordeste em direção à região Norte, né, ali chamava-se ali o ciclo da borracha, ok? Depois nós tivemos aqui o ciclo do café na região, tanto na região Sudeste, como também na região do Paraná. Se vocês observarem lá na região Norte do Paraná, nós tivemos ali uma grande cultura do café ali, né, que foi até mesmo, temos aí Londrina como considerada a terra do café. Depois nós tivemos a migração ali do sul para a região centro-oeste. A gente percebe ali esse fluxo aqui, a gente observa, entende-se que esse fluxo aconteceu pelas fronteiras agrícolas. Então a população eles percebe que as terras aqui acabam ficando mais caras para produzir, então eles começam a buscar novas fontes aí de produção, né, novos lugares para produzir. Um desses lugares é na região lá do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e até mesmo Rondônia, né? Então sempre ali os principais destinos. Então vamos lá para o terceiro quiz, né? Eu acho que falei bastante então nesse momento. Então terceiro quiz: quais alternativas caracterizam melhor o fluxo de imigração interna no Brasil? Duas opções, uma verdadeira. Tá? Então das duas, a primeira, letra A migração no Brasil ocorre principalmente pela inconstância dos ciclos econômicos e de uma economia planejada independentemente das necessidades da população. Ou a letra B, a migração interna no Brasil ocorre principalmente por contas das guerras que sempre acontecem. Qual das duas opções é correta? Essa daí ficou fácil, né? Então vamos lá. É a letra A, ok? Migração no Paraná. Então a migração no Paraná, nós vamos entrar um pouquinho mais nesses fatos que ocorreram aqui no nosso estado. Então, migração no Paraná, ela inicia de fato pelos indígenas, né? Lembrando que os indígenas aqui no nosso estado, eles tinham um território fixo, porém, a partir do momento com as chegadas aí dos imigrantes, né, no nosso território, no território paranaense, esses indígenas começam a sair, né, migrarem para outras regiões. Acaba literalmente aí fugindo, né, pelas perseguições ali, principalmente dos portugueses, né, os bandeirantes portugueses, e também pelos próprios espanhóis, né? Então eles acabam migrando, eles acabam sendo literalmente expulsos, né, dos seus territórios. Lógico que nós lembramos aí que muitos deles foram usados, né, escravizados aí para trabalhos na região ali de São Paulo. Não só de São Paulo, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui nós temos aí as três principais culturas, as três principais regiões, que ainda, né, a gente acredita aí que ainda temos aí algumas aldeias, né, são nas regiões do litoral. Nós temos o Carijós e os Tupiniquins. Na região de Curitiba, né, nós tínhamos aí os Tingui. No interior do Paraná, os Caigangues e os Botocudos. Então, observe no mapa, que aqui no mapa aqui nós temos as principais regiões ali, exemplos dos Caigangues e os Botocudos, ok?
Aqui nós temos aí os chamados as comunidades quilombolas, né? Então aqui no Paraná nós temos aproximadamente 86 comunidades quilombolas, né? Então elas estão sempre espalhadas no nosso território. As comunidades quilombolas, eles também foram aí perseguidos, então eles acabam também fazendo esse processo migratório, ok? Tanto ali na região específica, onde provavelmente eles trabalhavam, eles eram escravizados. A partir da abolição eles começam a migrar, a fugir, né, dos chamados ali senhores feudais. E aqui nós temos ali algumas comunidades também, né, além dos quilombolas, nós recebemos aí várias comunidades europeias, né, a comunidade alemã, espanhola, portuguesas, italianas, polonesas, japonesas, e também tem as colônias dos árabes, né? São algumas aí que também fizeram parte da construção do Estado do Paraná. Para a gente entender um pouquinho daí esse fluxo, né, de migração, também tivemos aí a construção de determinadas regiões, né? Então, exemplo, a região ali de Paranaguá, a gente percebe que com as chegadas de migrações ou de perseguições, a gente percebe ali que a cidade de Paranaguá, a região de Paranaguá, eles receberam bastante populações paulistas e portuguesas. Já na região de Curitiba, os alemães, franceses, suíços, italianos e ucranianos. Na região oeste, eles também receberam ali alguns imigrantes, principalmente ali após 1853, né, após a emancipação política do Estado do Paraná. Receberam lá os imigrantes eslavos, poloneses, ucranianos, alemães e italianos. Mais recente, os árabes. Na região sudoeste, nós tivemos lá em 1950, recebeu também vários imigrantes, principalmente do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. E no norte do Paraná, são três, aqui já não receberam, né, propriamente dito, os imigrantes, mas ali aconteceu ali as chamadas companhias de terras, né? O Estado, o governo do Estado, ele acaba criando aí políticas para desenvolvimento daquela região. Bom, pessoal, a aula, o que aprendemos hoje foi o processo migratório, desde lá do início, né, das grandes civilizações e até a chegada nas nossas regiões atuais, né? Então, lógico que passei uma forma resumida e rápida nesse processo aí de migração desde a África, chegando até as nossas cidades e as nossas regiões, ok? Um grande abraço aí e bons estudos. Até mais, tchau!